Excelente segunda a todos, um bom começo de semana, essa ressaca de Páscoa. Vou agora tentar fazer muito rápido mesmo o texto do Karl Larens, Metodologia da Ciência do Direito. É mais um daqueles textos que fala sobre diferença de um conceito abstrato para um conceito de tipo, né? E a importância de interpretar a norma, né? Por exemplo, ele começa introduzindo, né, o texto falando sobre a questão de uma norma, regra que caracteriza o detentor de algum bem. O detentor de algum bem é alguém que tenha a posse sem ser de forma transitória, alguma coisa desse tipo. E aí ele supõe que esse cara empreste esse animal, a título de comodato no caso, para exercer alguma atividade econômica para o comodatário. E aí o que acontece? Esse animal, né, no caso, ele causa dano a alguma pessoa. E aí esse dano era de responsabilidade de quem? Quem é o dono do animal? Seria do detentor do animal. Mas o detentor do animal, ele não está com a posse do animal. Afinal de contas, ele emprestou para outra pessoa. Então, esse caso é um caso real, chegou no tribunal, o constitucional alemão, que determinou que, independentemente se o detentor é tal pessoa, a responsabilidade por arcar com dano que arcar com dano de quem sofreu, né, essa violência, essa questão aí do dano que esse animal, esse cavalo emprestado machucou alguém, enfim, dessa pessoa que está com o animal no momento, né? Ainda que de forma transitória. Então veja, ele não aplicou a questão do conceito de detentor, afastou essa interpretação sobre quem era detentor para poder realmente aplicar o direito de forma efetiva, né? Então ele faz essa introdução, ele usa também outros casos muito relacionados com o direito civil, até chegar numa parte que é a dogmática orientada por valores, que seria basicamente uma tentativa de querer colocar nas leis, né, todos esses conceitos já abstratos, mas de forma neutra. Só que a conclusão que se chega com isso, né, é que muitas das vezes esses conceitos eles necessitam de uma valoração para ser aplicado. Não é com base numa lei, um texto positivado, que poder gerar uma interpretação fidedigna, né? Muitas das vezes, se for baseado por uma norma, uma lei, uma regra neutra, assim, você poderia dizer que com certeza a regra seria infrutífero tentar prever essa regra, essa potencial regra aí que conseguiria definir um conceito sem que fosse necessidade o intérprete aplicar o caso concreto, justamente porque os casos concretos, as situações da vida, né, elas são muito cambiantes, elas são muito diversas, múltiplas situações, diferentes interpretações. E prever um conceito que vá se aplicar de forma imediata, poder subsumir um conceito abstrato, isso é muito difícil, isso é muito improvável que isso aconteça. Então, ele apresenta uma solução e aí entra na dogmática proposta por Niklas Luhmann, que é a questão de desenvolver tipos, né? Mais uma vez, eu não cheguei a falar isso, mas ele estabelece uma diferença entre conceitos e tipos, né? Tipos seriam ideais, assim, que a gente possa interpretar, atribuir algum valor ao tipo e aí sim chegar na efetivação da norma no caso concreto. E essa questão do tipo, nessa dogmática orientada de valores, é como se eles quisessem prever os tipos
todos quererem positivar todos os tipos, né, de forma neutra e que pudesse ser aplicado para todas as situações. Só que um tipo, ele é algo que precisa de uma valoração. Posso pegar um exemplo aqui de um tipo daquelas máquinas da imprensa mesmo, aquele tipozinho que é tipo um quadradinho com um contorno da letra, né? E aí você coloca a tinta e aí sim você consegue prensar, né? O tipo seria basicamente esse suporte, né? Só que ele admite múltiplas tintas, múltiplos tamanhos, enfim. Na hora de aplicar, isso é muito variado. Um tipo pode formar várias palavras, com 2 tipos. Pode formar um TA, um AT, sei lá. Pode formar oco com cocô, sei lá. Aí a criatividade humana é limitada. Mas de certo que esse tipo, no caso o tipo normativo, né, ele é algo que possa prever um valor, por exemplo, boa-fé, prazo razoável, algo propositadamente vago, né, para que isso possa servir para o caso concreto. Não existe como prever um tipo de forma que o aplicador do direito tenha que apenas subsumir o tipo ao caso concreto. Isso seria impossível. E aí a proposta que ele apresenta, dada por Luhmann, né, que sobre a dogmática dele, o Luhmann ele apresenta primeiramente a questão da inegabilidade de tudo. Assim, você não pode. A questão da dogmática é realmente algo inegável. O que seria isso? Existe uma premissa no dogma e que tem que aceitar. E que se não houvesse essa inegabilidade, essa falta de aceitação, a gente não poderia ter sequer as comunicações humanas, né? Então temos que partir de pressupostos, de premissas que vão servir de base para que a gente possa poder ter uma relação. E aqui no caso uma relação jurídica. Então essas inegabilidades, né, o que ele vai propor? Que exista sim tipos normativos, mas que esses tipos têm que ser encarados de forma orientativa, ou seja, eles são um guia para uma interpretação e que aí essa interpretação vai fazer sentido em cada caso concreto. Só que ao mesmo tempo, esses tipos que são padrões, estándares, eles vão, de certa forma, restringir muito o campo de aplicação de alguma norma. Porque na hora de interpretar, você vai ter que ficar sim adstrito ao que o tipo propôs. Lógico, o que vai existir vai ser sempre um núcleo conceitual. Porém, as fronteiras não são bem delimitadas. Quem vai delimitar, quem vai desenhar a fronteira é o aplicador do direito, no caso concreto. Então, o que ele propõe é justamente que exista essa questão de permitir o juiz, o administrador, enfim, que seja, dele poder valorar e ponderar o que está o tipo normativo e ver realmente o que o caso concreto pode se comunicar com esse tipo normativo. Então daí a gente tem uma excelente diferença entre aquela dogmática baseada em valores com essa dogmática aí proposta pelo Luhmann, né? Que isso ele adentra assim nas questões que vai limitar a margem de apreciação do juiz, né? Porque, enfim, o juiz ele precisa decidir, mas ele vai ter que decidir uma decisão. Eu até anotei aqui uma coisinha que eu vou explicar. Que né, é extratexto, né, baseado numa ideia um conceito do Luhmann. Porque o juiz ele vai ter que ele não vai poder ser arbitrário, mas ele sim vai ter uma margem de apreciação livre. Caso ele vai procurar em algumas decisões, né, a que possa ser mais justa, ou dá para ver qual é a decisão menos injusta.
que é mais fácil do que ver uma decisão mais justa. Então, essa questão para o Luhmann do tipo, com esse grau aí de orientação, ele é bastante relevante. E outra coisa para o Luhmann, a decisão jurídica, ao mesmo tempo que ela pressupõe a validade do ordenamento jurídico, ela tem a função de retroalimentar a validade desse próprio ordenamento jurídico. Então fica nessa relação recursiva. Ela se alimenta do ordenamento jurídico, das normas que estão lá, das regras que estão lá previstas, e ao mesmo tempo, ao aplicar essas regras, é uma forma dele validar esse sistema jurídico. Aí fica nesse sistema se retroalimentando. E a decisão jurídica, que lógico, que vai construir a validade das normas, que quando afirma uma regra, uma norma, ou a decisão jurídica, ela se valida também nesse sistema de autopoiese, né, de construção, que o Luhmann fala que o direito é um sistema aberto, né? Apesar de internamente, não operacionalmente, ele tem as suas normas previstas internamente, ele é fechado, mas ele é aberto para as situações fáticas no mundo. Então ele coloca essa questão da abertura desse sistema jurídico aberto, justamente porque os tipos eles conversam muito com a aplicação no caso concreto. E aí ele fala também da questão da decisão jurídica ser, na realidade, ela pega porque decisão pressupõe escolhas, né? Só que a própria decisão, ela não é uma escolha, ela é como se fosse a única decisão possível, assim, mais ou menos nessa linha. Partindo dessa agora da questão da apreciação do juiz, ele também remete à apreciação pela administração pública da questão da discricionariedade que tem para avaliar alguns casos concretos. E essa questão da discricionariedade, ela também muito influenciada, do administrador, é muito influenciada também pela praxe do órgão no qual esse administrador está inserido. Ele coloca, o Carl Lorenz, ele coloca que o Luhmann pensa dessa forma na questão da discricionariedade. Bom, nada mais havendo a tratar, né? Vou encerrar esse texto. É muito meio texto bom. Eu ia falar que era médio, mas tá ok.